Fórmula para fatorizar um trinômio do tipo ax elevado a 2n mais bx elevado a n mais c. E dizemos que esta fórmula é equivalente à fórmula A, que multiplica x elevado a n menos x' ou x1, que multiplica x elevado a n menos x duas linhas ou simplesmente x2. Então, aqui temos um exemplo onde temos o maior termo de grau 2 e podemos dizer que o n aqui equivale a 1, porque eu tenho 2 que multiplica 1, é propriamente o 2. Por exemplo, nesse caso, tenho 2n e n. Se o n é igual a 1, eu tenho 2 vezes 1, 2. Se o n é igual a 1, eu tenho apenas 1 aqui. Então, eu posso trabalhar dentro desta fórmula. Então, eu terei o A, que multiplica x elevado a n, porque o x elevado a n, porque se eu tiver a raiz quadrada de x elevado a 2, eu tenho x. Então, eu posso trabalhar com x elevado a n, que no caso aqui será simplesmente o x. Menos x', que eu vou descobrir em cima destas fórmulas. Presta atenção que aqui eu tenho dois caminhos. Eu tenho o x que segue para o caminho do positivo e o x que segue para o caminho do negativo. Então, eu terei dois valores. O x', que eu vou colocar aqui, e o x duas linhas, que será aqui. E da mesma forma, x elevado a n, que será propriamente x aqui. E aqui nessa expressão, neste trinômio, eu terei o valor de A, que é igual ao primeiro valor, o primeiro termo, o B, que é o valor que tem somente o x, o segundo termo, 3, e o C, que será menos 2. E dentre esses três valores, eu vou utilizar a fórmula. Primeiro, eu vou achar o valor de delta. Delta é igual a b ao quadrado. O b é o 3. 3 ao quadrado menos 4 vezes o a, que é o 2, e o c, que é menos 2. Calculo o valor de delta. 3 ao quadrado, 9. Menos com menos, mais. Menos com menos, mais. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. Delta é igual a 9 mais 16. Delta é igual a 25. E na sequência eu acho o valor dos x. Então, eu terei x é igual a menos b, o b é o 3, mais ou menos raiz quadrada de delta, delta é o 25. Que divide duas vezes o valor de A. O A vale 2. X é igual a menos 3 mais ou menos raiz quadrada de 25, que é 5, que divide 2 vezes 2, 4. Nós seguiremos dois caminhos. Um que eu vou dizer que é o x', que significa menos 3 mais 5 dividido por 4, ou seja, eu estou seguindo o primeiro caminho positivo. A resposta aqui, menos 3 mais 5, eu tenho 2. 2 que divide 4 equivale a 1 sobre 2. E tem o segundo caminho, que eu vou chamar de x duas linhas. Eu vou usar o negativo. Então, eu tenho menos 3 com menos 5, que divide 4. Menos 3 com menos 5, menos 8. Menos 8, que divide 4, menos 2. Então, eu tenho dois valores de x. Eu tenho x', que equivale a 1 sobre 2, e eu tenho x duas linhas, que equivale a menos 2. E vou montar a fatorização dessa expressão. Então, eu tenho lá o x elevado a n, o que é? Nada mais que a raiz quadrada deste x ao quadrado, que equivale a este x. Então, eu terei x, lembrando que antes eu tenho o valor de a, que esse a é o 2, 2 que multiplica. Tenho o primeiro valor de x, que é o menos x', menos 1 sobre 2, que multiplica x menos x duas linhas. Prestando atenção que eu tenho o menos da fórmula e o menos da fórmula e o menos do x duas linhas, que é este valor aqui. Fecha parênteses. Simplificando, o que eu posso fazer aqui? Multiplicar. Como eu tenho a fração, eu posso multiplicar esse 2 pelo esse x. Então, eu terei 2x. 2 vezes menos 1 sobre 2. Corta este 2 com este 2. Eu terei menos 1. Que tudo isto multiplica por x, menos com menos, mais 2. Aqui, a fatorização deste trinômio, utilizando
esta fórmula. Vejamos o próximo exemplo. Nesse segundo exemplo, temos x² mais 4x mais 4. A raiz quadrada do primeiro termo, que é a raiz quadrada de x², equivale a x. Então, vamos aplicar esta fórmula. Para aplicar esta fórmula, precisamos achar através das fórmulas de delta e de x. Então, o valor de n equivale aqui a 1, porque o 2 vezes 1 é ele mesmo, e aqui o meu n equivale a 1, como aqui na fórmula. O meu valor de A é igual a 1, porque eu tenho na frente do x² 1, o meu valor de B é igual a 4, e o meu valor de C também é 4. E são todos positivos. Vamos trabalhar achando delta. Delta é igual a B², B é o 4, então eu tenho 4² menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que também é 4. Delta é igual a 4² é 16, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 4, 16. Então, meu delta é igual a 0. E se meu delta é igual a 0, nós vamos ter o valor de x' igual ao valor de x²', um único valor para os dois valores de x. Então, a minha fórmula aqui, x é igual a menos b, o b é 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, meu delta é 0, sobre 2 vezes o valor de a, que o a vale 1. E eu tenho x é igual a menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 0, que é o 0. Tudo isso que divide 2 vezes 1, 2. E, portanto, se eu somar quanto subtrair a 0, eu vou ter o próprio número. Então, x é igual a menos 4, que divide 2. Menos 4, que divide 2, menos 2. Eu posso deduzir que tanto o x' quanto o x² equivale a menos 2. E vou montar a minha fatorização. O trinômio x² mais 4x mais 4 equivale ao valor de x, porque a raiz quadrada do primeiro termo é igual a x, x menos com menos 2, que multiplica x menos com menos 2. Tanto x uma linha quanto x² são menos 2. Lembrando que eu tenho o valor ainda de a aqui, que é 1. 1 que multiplica todo esse termo é ele mesmo. Então, eu terei aqui x menos com menos mais, x mais 2, que multiplica x menos com menos mais 2. E percebemos aqui que temos duas bases que se multiplicam. Bases iguais, somam-se os expoentes. Então, eu tenho x mais 2 com o expoente 2. E lembrando as primeiras aulas de trinômio quadrado perfeito, o que a gente fazia? A gente achava a raiz quadrada do primeiro termo, que no caso é x², então eu tenho x, a raiz quadrada do terceiro termo, que é mais 2, tudo isto ao quadrado, que é a mesma resposta que temos aqui. Então, a fatorização através deste processo equivale a x mais 2 ao quadrado. Eu vos convido a assistir os próximos vídeos sobre fatorização de trinômios e a assistir outros tutoriais e exemplos em matemática no site do Tarias Plus.